Você já parou para pensar que, enquanto a vida pulsa em nossas cidades, uma realidade paralela, invisível aos olhos comuns, pode estar flutuando logo acima de nós? E se eu te dissesse que, segundo a sabedoria ancestral e os relatos mais profundos da espiritualidade, isso não é apenas possível, mas uma verdade palpável? Prepare-se para uma jornada que transcende o visível, que desvenda os véus entre os mundos e revela um universo de esperança, aprendizado e transformação. Imagine uma vasta rede de cidades espirituais, vibrando em frequências sutis, espalhadas por todo o território brasileiro. Elas não aparecem em mapas convencionais, não são acessíveis por estradas ou aviões, mas são descritas com detalhes impressionantes por médiuns e estudiosos dedicados à espiritualidade. São as colônias espirituais, verdadeiros centros de luz, dedicados à cura, reeducação, regeneração e evolução de espíritos após a grande transição que chamamos de morte do corpo físico. E tudo isso começa com uma obra que redefiniu a compreensão da vida após a morte para milhões de pessoas, Nosso Lar. Psicografado por Chico Xavier, sob a inspiração do espírito André Luiz, este livro não é apenas uma narrativa, é um portal para um universo inteiro de conhecimento. A partir dele, uma nova dimensão se revelou, e é essa dimensão que vamos explorar agora. Uma jornada profunda, repleta de mistério, inspiração e a promessa de um entendimento maior sobre a existência. Neste vídeo, você vai conhecer as principais colônias espirituais do Brasil, onde estão localizadas, quem são os espíritos que nelas habitam, quais são suas missões e, o mais fascinante, como essas cidades invisíveis influenciam diretamente o nosso plano físico. Prepare-se para ter sua percepção expandida e seu coração tocado. Mas antes de mergulharmos nesse oceano de sabedoria, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Já se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo transformador, curta este vídeo e compartilhe com quem também busca compreender o mundo além da matéria. Sua participação é fundamental para que essa mensagem de luz alcance ainda mais corações. Agora respire fundo. Vamos atravessar a fronteira entre o visível e o invisível. Abrace o desconhecido, pois o que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a sua visão sobre a vida e a morte. Locais de passagem após a morte. Descritas pela doutrina espírita como verdadeiras cidades no plano espiritual, elas funcionam como centros organizados de vida, acolhendo, educando e tratando espíritos após o desencarne. Diferente da ideia de céu ou inferno, esses locais não são estáticos nem punitivos. São espaços dinâmicos de recomeço, aprendizado e, acima de tudo, de continuidade da jornada evolutiva de cada alma. Segundo relatos mediúnicos e obras clássicas, como as de André Luiz, essas colônias operam como comunidades espirituais complexas. Possuem hospitais especializados para o tratamento de males espirituais, escolas onde se aprofunda o conhecimento das leis divinas, centros de estudo para aprimoramento intelectual e moral, além de locais de trabalho e lazer adaptados à realidade vibracional. São administradas por espíritos mais elevados, verdadeiros mentores e guias, que orientam os recém-chegados e os preparam para missões futuras, seja no próprio plano espiritual ou no retorno à vida material através da reencarnação. É crucial entender que essas cidades não estão em um céu distante como muitos imaginam. Elas coexistem em planos vibratórios mais sutis, pairando sobre regiões físicas da Terra. E acredite, há registros de dezenas delas, espalhadas por todo o Brasil, do sul ao norte, do interior aos grandes centros urbanos. Elas são parte integrante da nossa realidade, embora invisíveis aos olhos físicos. Como sabemos disso?
Grande parte dessas informações provém de médiuns sérios e dedicados, como Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira e outros estudiosos da espiritualidade que descreveram essas colônias com detalhes impressionantes. Muitos desses relatos foram confirmados entre si, mesmo vindo de fontes distintas, o que fortalece a credibilidade e a coerência do tema espiritual. A mais conhecida de todas, e nossa porta de entrada para este universo fascinante, é a Colônia Nosso Lar, a capital espiritual do Brasil. Se existe uma colônia espiritual que se tornou sinônimo de vida após a morte no Brasil, essa é Nosso Lar. Seu nome já inspira conforto e esperança, e não é por acaso. Essa cidade espiritual ganhou projeção nacional e até internacional após o lançamento do livro homônimo, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Segundo a obra, Nosso Lar está localizada em uma dimensão vibracional sobre a cidade do Rio de Janeiro. Sua fundação remonta ao século XVI, estabelecida por espíritos missionários, com o objetivo de criar um centro de acolhimento e regeneração para almas desencarnadas na região. A cidade é altamente organizada, possuindo ministérios espirituais responsáveis por áreas como assistência, regeneração, comunicação, esclarecimento e elevação. Cada ministério, por sua vez, possui serviços específicos, desde hospitais para o atendimento de recém-desencarnados até centros de estudo para espíritos em busca de autoconhecimento. A arquitetura de Nosso Lar é descrita como harmoniosa, com construções claras, praças floridas, fontes de água e natureza abundante. Os moradores vestem roupas simples, mas elegantes, e vivem em um ambiente de trabalho constante, onde o progresso espiritual é o principal objetivo. No filme lançado em 2010, que adapta o livro para o cinema, essa cidade é apresentada com efeitos visuais, que ajudam a imaginar sua grandiosidade e serenidade. As imagens do hospital espiritual, dos pavilhões de cura e dos departamentos de reencarnação encantaram milhões de pessoas, reforçando a ideia de que o mundo espiritual é tão real quanto o físico, apenas em outra frequência. Mas Nosso Lar é apenas a primeira parada desta jornada. O Brasil espiritual é vasto e existem colônias especializadas em diversas áreas do tratamento e evolução da alma, cada uma com seu propósito, seu povo e sua missão. Vamos agora conhecê-las uma a uma. Se você sentiu a verdade ressoar em seu coração, deixe seu amém nos comentários. Após a grandiosidade de Nosso Lar, somos convidados a explorar outras colônias, cada uma com sua especialidade e propósito divino. A primeira delas nos leva a um espaço de profunda misericórdia e transformação, a Colônia Regeneração. Localizada em uma dimensão sutil sobre a região entre Brasília e Goiânia, a Colônia Regeneração é um dos principais polos espirituais dedicados ao resgate e à reabilitação de espíritos profundamente marcados por experiências negativas na Terra. Seu nome já revela seu propósito: regenerar. Aqui chegam espíritos que passaram por desencarnes traumáticos, cometeram erros graves ou viveram em desequilíbrio extremo, seja por vícios, crimes, suicídio ou negação da própria espiritualidade. Não se trata de punição, ao contrário, é um lugar de misericórdia, onde os erros são tratados com compaixão e os espíritos são amparados com firmeza e amor. A colônia conta com centros de triagem espiritual, enfermarias energéticas, áreas de isolamento vibratório e, principalmente, equipes de espíritos altamente preparados para lidar com casos de dor aguda. Muitos desses socorristas já passaram por experiências semelhantes no passado e hoje trabalham auxiliando outros a reencontrar a luz. A energia da Colônia Regeneração
é mais densa em comparação a outras cidades espirituais. Isso porque ela opera numa faixa vibratória intermediária entre o umbral e as colônias mais elevadas. É como uma ponte de acesso, permitindo que almas em desequilíbrio comecem aos poucos a elevar sua frequência. Não é raro que os espíritos acolhidos ali permaneçam em estado de repouso profundo, como se estivessem em coma até que seus corpos espirituais se estabilizem. A partir daí, são orientados com clareza sobre suas trajetórias e recebem assistência para seguir adiante, seja permanecendo na colônia ou reencarnando com novas missões. A colônia Regeneração é uma verdadeira escola da redenção, onde os dramas da alma são tratados com sabedoria e esperança. Em seguida, somos conduzidos ao silencioso e espiritualizado espaço que se estende entre o norte de Minas Gerais e o sul da Bahia, onde se encontra uma colônia cuja missão é profundamente tocante: a colônia Amigos da Dor. Como o próprio nome sugere, essa cidade espiritual se dedica especialmente ao acolhimento de espíritos que desencarnaram após longos sofrimentos físicos, como doenças terminais, acidentes dolorosos, cirurgias traumáticas ou estados prolongados de agonia corporal. Esses espíritos, ao deixarem seus corpos físicos, frequentemente trazem impressões energéticas profundas, dores residuais e traumas emocionais que precisam ser tratados com extremo cuidado. É aí que entra o papel essencial da colônia Amigos da Dor. A estrutura da colônia é comparável a um imenso hospital espiritual com alas específicas para diferentes tipos de sofrimento. Lá, equipes de enfermeiros espirituais, terapeutas vibracionais e médicos do espírito trabalham incessantemente para aliviar dores, restaurar corpos sutis e preparar os espíritos para uma nova etapa de compreensão sobre a vida. Além da assistência clínica espiritual, a colônia também oferece ambientes de repouso natural, com jardins curativos, lagos energéticos e florestas, onde a vibração da natureza auxilia no reequilíbrio. É um lugar de silêncio, escuta e compaixão, onde a dor não é ignorada, mas compreendida como parte de um processo maior de crescimento. Muitos dos espíritos que passam pela colônia Amigos da Dor retornam posteriormente à vida material com a missão de ajudar pessoas que enfrentam dores semelhantes. Outros se tornam colaboradores da própria colônia, dando continuidade ao ciclo de auxílio e empatia. Ali, o sofrimento se transforma em sabedoria. Que a luz dessas colônias ilumine seu caminho. Deixe seu amém nos comentários. Nossa jornada nos leva agora a um local de profunda simbologia e emoção, a colônia Redenção. Sobre o leste da Bahia, onde a história do Brasil carrega marcas profundas de dor, luta e resistência, repousa essa que é uma das colônias espirituais mais significativas. Fundada em meio à era da escravidão no Brasil, essa colônia surgiu com o propósito de acolher e tratar os espíritos de ex-escravizados, muitos dos quais desencarnaram em condições extremamente dolorosas, carregando traumas de humilhação, violência e desumanidade. A energia da colônia Redenção é marcada por um sentimento poderoso de reconstrução da identidade espiritual. Ela não apenas acolhe, mas também resgata a dignidade daqueles que foram oprimidos, proporcionando a eles um espaço sagrado de cura, aprendizado e elevação. O ambiente da colônia é descrito como profundamente respeitoso e conectado à ancestralidade. Há templos de oração, centros de reconexão cultural e espiritual e locais onde os espíritos reconstroem sua autoestima, muitas vezes abalada por encarnações marcadas pela opressão. É comum encontrar na Redenção a presença de guias espirituais de origem africana, entidades de luz ligadas às tradições dos orixás, que atuam como mentores e curadores. Essa ligação com a espiritualidade ancestral é um dos pilares da colônia, que resgata valores esquecidos e promove uma profunda reconciliação entre alma e história.
Muitos espíritos que passaram por essa colônia tornam-se guardiões espirituais, orientadores em trabalhos mediúnicos e em missões voltadas à igualdade, à justiça e à elevação moral. A colônia Redenção é um verdadeiro santuário de memória e renovação espiritual, um símbolo da vitória da luz sobre a escuridão da injustiça. Em seguida, somos transportados para a imensidão verde da Amazônia, entre Porto Velho e Manaus, onde vibra uma colônia espiritual de beleza selvagem e missão grandiosa, a colônia Arco-Íris. Seu nome já desperta uma imagem de luz, cor e diversidade, exatamente o que ela representa. Essa colônia atua principalmente em regiões ribeirinhas e florestais, acolhendo espíritos desencarnados em eventos coletivos, como enchentes, deslizamentos, epidemias ou acidentes na selva. Mas sua missão vai além disso. Ela também protege os espíritos das comunidades indígenas e populações tradicionais da floresta. A colônia Arco-Íris está profundamente conectada com a força da natureza. Seus campos vibracionais ressoam com os elementos da floresta, rios, árvores, animais. Seus centros de cura são sustentados por energias sutis que se entrelaçam com os fluxos da vida amazônica. A vegetação ali é exuberante e a atmosfera espiritual carrega aromas, sons e vibrações de um ecossistema espiritual único. Os socorristas da colônia Arco-Íris são altamente treinados para atuar em emergências energéticas. Muitos deles são espíritos de antigos curandeiros, pajés e xamãs, que continuam, após o desencarne, a proteger os laços sagrados entre a vida espiritual e a natureza. Outro papel importante da colônia é o acolhimento de espíritos que partiram de forma repentina, como em naufrágios, ataques de animais ou perdidos na floresta. Muitas vezes confusos e desorientados, eles são encaminhados para zonas de adaptação, onde recebem amparo e esclarecimento sobre sua nova condição. A colônia Arco-Íris é um ponto de convergência entre a espiritualidade e a ecologia sagrada, um lembrete de que o mundo espiritual também tem seus guardiões da natureza. Que a sabedoria dessas colônias inspire suas ações. Deixe seu amém nos comentários. No sul do Brasil, mais precisamente no estado do Paraná, duas colônias espirituais atuam em harmonia, formando um elo poderoso no trabalho de reequilíbrio emocional e espiritual dos desencarnados. A colônia Raios do Amanhecer e a colônia Bom Retiro. Apesar de distintas em suas estruturas e localizações sutis, ambas compartilham uma missão comum: ajudar espíritos que partiram em estados de confusão mental, angústia ou desequilíbrio emocional, condições cada vez mais frequentes nos tempos atuais. A colônia Raios do Amanhecer é conhecida por sua atmosfera suave e acolhedora. Ela atua principalmente com espíritos que desencarnaram em quadros de depressão, ansiedade, esgotamento emocional ou transtornos psíquicos. Ao chegarem ali, muitos ainda carregam padrões vibracionais densos e precisam de tempo para se readaptar a uma realidade mais sutil. O trabalho espiritual nessa colônia envolve terapias energéticas, encontros em grupos de apoio espiritual e uma rotina de reestruturação emocional, quase como um grande centro de saúde mental do além. A arquitetura é leve, com jardins terapêuticos e fontes de energia luminosa que auxiliam na harmonização interna dos acolhidos. Já a colônia Bom Retiro foca na reeducação de almas que viveram em constante agitação ou desequilíbrio moral. Não raro, espíritos que viveram presos a vícios, comportamentos compulsivos ou conflitos interiores são direcionados para lá. Nessa colônia, o trabalho é mais intenso. Há estudos doutrinários, reflexões guiadas, retiros espirituais e atividades de serviço como forma de resgatar a autoestima e reconstruir os valores internos dos espíritos. Tudo é feito com disciplina e empatia, como se a colônia fosse um grande centro de regeneração ética.
Juntas, raios do amanhecer e Bom Retiro formam uma frente poderosa no combate ao sofrimento silencioso da alma, promovendo o despertar de uma nova consciência, como o próprio amanhecer após a longa noite do desequilíbrio. Seguindo para o coração do estado de Goiás, nas proximidades da cidade espiritualista de Palmelo, encontra-se uma das colônias espirituais mais estratégicas do plano invisível, a colônia Nova Esperança. Ao contrário de outras colônias que se dedicam ao acolhimento, cura ou regeneração, essa cidade espiritual é essencialmente administrativa. A Nova Esperança é responsável por tarefas fundamentais de organização no mundo espiritual. É lá que se concentram registros espirituais de entrada e saída de espíritos da Terra. Cada reencarnação, cada desencarne, cada missão espiritual recebe ali um acompanhamento vibracional e documentado, como se fosse o cartório e centro logístico do plano invisível. Seu nome, Nova Esperança, reflete o que representa para cada espírito que passa por lá. Um novo começo. Uma nova oportunidade de evolução. Ao se prepararem para reencarnar ou ao retornarem ao plano espiritual, os espíritos transitam por essa colônia para ajustes energéticos, avaliações kármicas e orientações sobre suas próximas etapas. A arquitetura da colônia é descrita como sóbria, funcional e, ao mesmo tempo, harmoniosa. Grandes salas de registros, bibliotecas espirituais, centros de conferência e auditórios onde espíritos mentores transmitem informações sobre os ciclos da Terra fazem parte do cotidiano da colônia. Os trabalhadores espirituais da Nova Esperança são especializados em análise vibracional e planejamento encarnatório. Eles avaliam o momento ideal para o retorno de um espírito à Terra, bem como o contexto familiar, social e espiritual necessário para seu aprendizado. É um trabalho que exige sabedoria, imparcialidade e profundo amor pela evolução humana. A colônia Nova Esperança é, portanto, um ponto de passagem estratégica, onde decisões importantes são tomadas antes de um espírito assumir ou reassumir uma nova jornada encarnada. Um lugar onde a esperança se transforma em missão. Que a esperança e o conhecimento guiem seus passos. Deixe seu amém nos comentários. Nas proximidades do grandioso rio Amazonas, onde as águas correm como artérias da terra, pulsa uma colônia espiritual especializada na cura energética ligada ao sistema circulatório do corpo espiritual e físico, a Colônia das Águas. Essa cidade espiritual foi construída em sintonia com o ritmo fluido e silencioso dos rios. Atua principalmente no tratamento de espíritos que, em suas últimas encarnações, sofreram com problemas no sistema sanguíneo ou circulatório, como AVC, doenças cardíacas, hipertensão, hemorragias e distúrbios vasculares, muitas vezes agravados por estilos de vida agitados, má alimentação ou desequilíbrios emocionais. Ao chegar à colônia, os espíritos são acolhidos em verdadeiros hospitais vibracionais que trabalham com terapias de fluxo energético. A água, símbolo universal de purificação e transformação, está presente em todas as áreas da colônia, não apenas como elemento físico, mas como condutora de energia espiritual. Existem piscinas energéticas, fontes restauradoras e câmaras de imersão vibracional que promovem o reequilíbrio do corpo espiritual. A Colônia das Águas também desenvolve estudos avançados sobre as ligações entre emoções e doenças circulatórias, oferecendo aos espíritos oportunidades de autoconhecimento e reeducação energética. Muitos passam por processos de desintoxicação espiritual, aprendendo a lidar com raiva, medo, ansiedade e culpa. Emoções que, quando não resolvidas, afetam diretamente o fluxo da vida em todas as dimensões. Os trabalhadores da colônia são mestres do equilíbrio vibracional, espíritos que em outras vidas foram médicos, enfermeiros, terapeutas holísticos ou até curadores indígenas, atuam hoje ali como servidores
do fluxo vital. A colônia das águas é um lembrete espiritual de que nossa saúde começa no campo invisível e que o amor, a serenidade, a verdade e o perdão são os grandes reguladores do nosso sangue energético. No litoral do Espírito Santo, numa dimensão sutil que beira o oceano, pulsa uma colônia espiritual com uma missão singular: a proteção dos mares e o cuidado com espíritos ligados à natureza aquática. Assim, é a Colônia da Praia, uma das mais belas e simbólicas entre as cidades espirituais do Brasil. Essa colônia opera numa faixa vibracional muito específica, conectada com as águas salgadas, as correntes marítimas e a energia espiritual dos oceanos. Sua missão envolve atender espíritos que desencarnaram no mar, como afogados, náufragos, pescadores, marinheiros e até vítimas de acidentes costeiros, além de trabalhar em sintonia com os elementais da natureza aquática e a preservação do equilíbrio espiritual do ecossistema marinho. A Colônia da Praia tem uma arquitetura que lembra os antigos vilarejos costeiros: casas claras, pontes de madeira, construções em harmonia com a paisagem espiritual marinha. O som do mar é constante, suave e curativo. Espalhados pela colônia há centros de cura, observatórios vibracionais e zonas de transição onde espíritos recém-desencarnados recebem acolhimento. Mas o trabalho ali vai além do socorro emergencial. A colônia também abriga espíritos missionários ligados à natureza que atuam na proteção dos mares, tanto no plano espiritual quanto influenciando ações humanas em defesa do oceano. Muitos desses espíritos já foram guardiões naturais em vidas passadas e continuam conectados à causa ambiental. É comum que médiuns de incorporação que trabalham com entidades da linha das águas, como Iemanjá ou marinheiros, relatem visitas espirituais a essa colônia em desdobramentos conscientes ou sonhos lúcidos. A Colônia da Praia nos lembra que o mundo espiritual está intrinsecamente ligado à preservação da vida em todas as suas formas, inclusive nas profundezas dos oceanos. Entre Santa Catarina e Goiás, desabrocha uma colônia espiritual que é um verdadeiro santuário de compaixão e acolhimento para os que enfrentaram a mais dura das batalhas físicas, o câncer. Essa é a Colônia das Flores, um espaço vibracional de beleza e delicadeza, construído especialmente para cuidar de espíritos que desencarnaram em decorrência dessa doença. A Colônia das Flores é conhecida por sua paisagem sublime. Jardins extensos, com flores de todas as cores e aromas, envolvem os espaços de tratamento espiritual. Cada flor ali possui uma função energética específica. Algumas restauram emoções, outras limpam impressões do sofrimento físico, outras ainda revigoram o campo espiritual com esperança e fé. Espíritos que desencarnam após longos períodos de dor, tratamentos agressivos, cirurgias, quimioterapias e internações hospitalares chegam à colônia muitas vezes emocionalmente esgotados. Carregam marcas espirituais da luta contra a doença e, não raro, a dor da incompreensão ou do medo. Na Colônia das Flores, esses espíritos são recebidos com extrema ternura. Há equipes de socorro emocional, terapeutas da alma, enfermeiros vibracionais e mestres da escuta, todos preparados para oferecer o conforto que faltou nos últimos momentos da vida física. Muitos desses trabalhadores já passaram por experiências semelhantes e hoje atuam com empatia e amor incondicional. A colônia também oferece espaços de silêncio e reflexão, onde os espíritos podem reviver com clareza o sentido de suas experiências encarnatórias. Em círculos de luz, esses irmãos aprendem que a dor que viveram teve um papel profundo em sua evolução, e que cada pétala caída foi, na verdade, uma semente plantada para o futuro espiritual. A Colônia das Flores é um verdadeiro jardim da superação, onde a alma reencontra sua beleza interior após atravessar a tempestade da dor física. Que a cura e a beleza floresçam em sua alma.
Deixe seu amém nos comentários. Depois de viajar por tantas colônias espirituais espalhadas pelo Brasil, uma pergunta inevitavelmente surge. O que tudo isso tem a ver conosco, que ainda estamos aqui encarnados? A resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. Tudo. As colônias espirituais são mais do que centros de cura ou transição pós-morte. Elas são reflexos diretos de nossas escolhas, valores e condutas enquanto estamos vivos. Cada cidade espiritual existe porque há uma necessidade vibracional gerada pelas experiências humanas. Dor, perdão, conhecimento, regeneração, amor, justiça. Tudo isso ecoa no mundo invisível e dá origem a colônias especializadas. Essas colônias nos mostram que a vida continua, que a morte é apenas uma passagem e que nosso destino espiritual não é determinado por um julgamento divino arbitrário, mas sim pelas vibrações que emitimos e pelas ações que praticamos. É a lei de causa e efeito em plena ação. Também revelam que o plano espiritual é organizado, justo, acolhedor e, acima de tudo, dinâmico. Não existe estagnação, há sempre movimento, aprendizado, evolução. Além disso, nos convidam à reflexão sobre o presente. Que tipo de vibração estamos gerando agora? Se desencarnássemos hoje, qual colônia estaria mais alinhada ao nosso estado espiritual? Estamos construindo um caminho de luz ou apenas sobrevivendo no automático? E para quem deseja se aprofundar nesse universo fascinante, vale muito a pena conhecer as obras de André Luiz, Ivone do Amaral Pereira, Chico Xavier e tantos outros mensageiros da espiritualidade. Nelas, você encontrará não só descrições das colônias, mas também lições profundas sobre a alma humana. E agora, para onde vai o seu espírito? Depois de tudo o que vimos, é impossível não olhar para o céu e se perguntar: será que agora mesmo existe uma cidade espiritual flutuando sobre mim? O conhecimento das colônias espirituais nos transforma. Ele nos lembra que cada atitude, pensamento e emoção deixa uma marca não só na Terra, mas também no plano invisível. Essas cidades não são ficções religiosas, mas expressões organizadas de um mundo que funciona em silêncio, acolhe em segredo e nos prepara para a eternidade. E agora, eu quero saber de você. Você já ouviu falar de alguma dessas colônias antes? Conhece alguém que teve uma experiência espiritual ligada a alguma delas? Comente aqui embaixo. Vamos trocar ideias e fortalecer essa corrente de conhecimento. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios. Que a luz das colônias espirituais ilumine também os caminhos da sua alma.